Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode enriquecer com o Bradesco, aproveitando que hoje negocia perto de R$14 e em 2019 chegou a quase R$30 nesse topo histórico que teve antes do Covid. Então hoje o Bradesco está com 50% de desconto comparado a 3 anos atrás. Ele negocia num preço sob valor patrimonial de 0,92. Ele nunca chegou tão abaixo assim como está hoje. Pode ser uma das melhores oportunidades da década. Então o que eu vou te mostrar nesse vídeo, provavelmente você não encontra no YouTube, com simulações reais e como que de fato o Bradesco pode te enriquecer. Então pessoal, primeiramente, qual que é um dos principais gráficos que você tem que analisar? Esqueça PL, preço sobre valor patrimonial, ROI. Esse é um dos fundamentais, o lucro sobre a cotação. Como vocês sabem, a cotação da ação ela vai acompanhar de acordo com o seu lucro. Se ele cai muito, a cotação desaba. Hoje, o seu lucro líquido, que é essa parte verde, está acima da sua cotação. Então é uma assimetria de mercado. Então está indicando que ele está muito descontado comparado ao lucro que ele está dando. Obviamente o banco foi muito afetado nos seus balanços, mas o mercado bateu muito. Até porque se você for observar em 2022, o seu lucro líquido foi 21 bilhões. 2020, por causa da pandemia, 16 bilhões. E em 2019, 22 bilhões. Então, por causa da crise americanas e da alta inadimplência, o lucro de 2022 foi menor do que de 2019. O que é um ponto muito negativo para um banco, porque é muito difícil um banco cair seus lucros comparado a 3 anos atrás. Obviamente, isso foi explicado. A inadimplência é muito alta, pessoas físicas estão devendo muito. A Americanas afetou diretamente no seu balanço, teve uma provisão para devedores duvidosos muito alta, então o banco não perdeu seus fundamentos, foi simplesmente a Americanas que complicou com tudo. De qualquer forma, ele ainda é um banco gigantesco que lucra 20 bilhões no ano, tem uma carteira de crédito de quase R$1 trilhão, tem 72 milhões de clientes aqui no Brasil, então pense comigo, é quase 1/3 da população que utiliza o serviço, tem 7.527 agências. Então, praticamente toda a cidade do Brasil vai ter uma agência. É um banco gigantesco que passa por uma fase ruim. Então o mercado fica assustado e essa é a melhor hora para você acumular ações. Porque para quem gosta de fundos imobiliários e quer ter uma valorização um pouco maior, o Bradesco é como se fosse isso. Porque ele paga dividendos, ou melhor, juros sobre capital próprio todos os meses, como vocês podem observar. Obviamente que são menores, mas cerca de 2 a 3 vezes por ano ele paga um JCP ou um dividendo excepcional, que seria um dividendo maior numa pancada só. Sendo que se você for pegar a média de dividendos do Bradesco, muitos vão olhar aqui 4,13%, mas a cereja do bolo está nas suas bonificações. Então se você tem 100 ações neste ano do Bradesco e ele aprova uma bonificação de 10%, você ganha 10 ações no final do ano. Então é muito difícil ele aumentar seu dividendo, porque suas ações estão aumentando por causa da bonificação. A mesma coisa da cotação, é um dividendo invisível. Muitas pessoas criticam o Bradesco, mas não entendem isso, sendo que atualmente o dividendo está em 7%. Mesmo o Bradesco em crise, porque ele caiu muito, está pagando um dividendo acima de 6%. Então é um banco que tem uma possível retomada das cotações quando melhorar seus resultados, paga bonificações de até 20%, teve anos que aprovou bonificações de 20%. Então compensa aqueles anos que não paga. Obviamente que vai ter um ano ou outro por causa da sua crise, que não vai ter bonificações, mas um ano que pagar 20% aumenta a sua média. Sendo assim, podemos dizer que todos os anos, em média, você recebe 10% a mais de ações. E um ponto muito positivo é que ele é um banco que nunca deu prejuízo. Enquanto ele estiver dando lucro, fique tranquilo. Claro que se você for pegar o CAGR de lucros é muito baixo, porque ele não tem mais tanto potencial de crescimento, porque é gigantesco aqui já no Brasil. O seu ROI também é abaixo de 10, mas porque ultimamente essas crises afetaram suas médias, principalmente em 2021. Teve anos que em 2019 chegou a quase 17%, como se fosse um ROI de Banco do Brasil. E vocês podem observar que a carteira de crédito do banco é focada principalmente em grandes empresas e pessoas físicas. Então ele está alterando um pouco a sua política, evitando tomar calotes. Hoje, microempresas e médias empresas equivalem a 19%. Diferente do Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito muito forte focada no agro. Então é um segmento diferente do seu concorrente. É difícil você comparar. E outro ponto positivo é a frequência do seu payout. Ultimamente tem sido acima de 30% do lucro líquido, que é previsto no estatuto. Então, em 2022 foi 52%, 2021 44%, em 2020 mesmo com a pandemia foi 34% acima do estatuto, 2019 73%. Então o banco tem capacidade de distribuir muito dividendo quando está numa boa fase. E o Bradesco vai anunciar seu resultado trimestral com base no terceiro trimestre
no dia 9/11, após o fechamento do mercado. E o próprio JP Morgan comentou que o Itaú e o Banco do Brasil eles vão ser destaques positivos no terceiro trimestre e a recuperação do Bradesco vai ficar para 2024, como todos já estávamos esperando. Então, se o Bradesco apresentar um resultado trimestral agora bem melhor, pode sim aumentar sua cotação, já que o mercado está vendo uma nítida melhora, até porque tudo são fases. Mesmo ações de energia, por exemplo, que são ações perenes, seguras, têm contratos de 30 anos, têm receita anual permitida garantida, ainda assim passa por momentos difíceis, como é o caso da Taesa e da Transmissão Paulista agora, épocas de investimento e cortar um pouco os dividendos. Então todas as empresas são cíclicas, umas menos, outras mais. Então pessoal, agora sem enrolação, quero mostrar para vocês uma simulação com aporte inicial de R$100.000. Não se preocupe, se você não tem R$100.000, tem muito menos, é só você alterar o valor aqui. Eu fiz essa planilha de investimentos que é 100% automática. Tudo que eu alterar aqui, altera o resultado. Então eu peguei R$100.000 e estipulei o dividendo médio com base em 10 anos de 1,10. E o preço atual é R$14,35. Aí você pode se perguntar, tá, mas e se futuramente ele subir para 25, 30? Vai afetar o resultado aqui. Sim, mas se ele subir para 25, 30, 35 reais, é sinal que ele está lucrando muito e o dividendo vai ser muito maior do que 1,10. Porque teve anos que em 2019 ele chegou a pagar R$2 de dividendos. Então se você comprar o banco bem mais caro que R$14, provavelmente vai receber muito mais dividendo também. Dá elas por elas. Então pegando R$100.000, comprando na cotação de hoje R$14,35, você teria 6.969 ações iniciais. Essa seria a quantidade de ações que você começou. Então sempre multiplicando pelo dividendo médio de 1,10 e todos os anos com a bonificação de 10%. Porque, igual comentei, pode sim ter anos esporádicos que ele não pague essa bonificação, mas tem anos que ele paga até 20% de bonificação. Então acabou que a média fica em 10%. Então, o primeiro ano, 2024, você começa com essas ações, recebe quase R$7.500 de dividendos e recompra tudo em ações. Você não saca o dividendo, você compra 534 ações, vai para 7.503 e recebe a bonificação de 10%. Você termina o ano com 8.253, ou no caso, começa 2025 com esse mesmo total de ações. Recebe o dividendo no ano inteiro, compra mais 633 ações, fica com um pouco mais de 8.800 e recebe mais 10% de bonificação, ou seja, vai para 9.700. Então isso, ano após ano, 2026 você já tem mais de 11.000 ações, 2027 mais de 13.000, 2028 mais de 16.000 e assim vai. Então 2034, após 10 anos, você teria 44.000 ações de Bradesco. Isso aportando uma única vez R$100.000, reinvestindo os dividendos e com as bonificações pelo caminho. Mas digamos que você tenha 20 anos de idade hoje, 25, e queira se aposentar aos 45. Então você tem 20 anos de investimento. Eu quero segurar o Bradesco e reinvestir os dividendos durante 20 anos, não tem problema. Então você iria acabar 2044 com 243.000 ações do Bradesco, estipulando um dividendo ainda de 1,10, a cotação de 14,3. Obviamente daqui 20 anos ele pode estar pagando R$5 por ação, mas a cotação também vai estar mais cara, dá elas por elas. Então seu patrimônio atual, multiplicando essas 243.000 ações por 14,35, que é o preço de hoje, você teria em 2044 R$3.490.000 com o Bradesco. Isso investindo apenas uma única vez, sem aportes mensais. Agora temos que ver a inflação média. O governo divulga que a inflação média no Brasil nos últimos anos é 6%. Então o valor que você investiu no começo, que é R$100.000, iria valer em 2024 R$320.000. Agora digamos que a inflação seja muito mais do que 6%, seja 10% por ano em média. É só você alterar aqui e os seus R$100.000 iria valer em 2044 R$672.000. Esse seria o valor reajustado. Se você for descontar desse valor do seu patrimônio, sobraria quase R$3 milhões, em torno de R$2.800.000. Ainda assim você teria um lucro gigantesco, porque as bonificações do Bradesco é o principal ganho de capital, por isso que ele não dá um retorno tão bom nos sites. As pessoas olham aqui a rentabilidade do Bradesco em 10 anos de 80% e vê que é ridícula, mas o site não calcula as bonificações. E se você for pegar o material que é divulgado no site do Bradesco, que é o histórico de bonificação, você pode ver que é bem consistente. Em 2021 pagou, em 2020, 2019, inclusive pagou 20% em 2019, 2018, 2017 e assim vai até vários anos no passado. Tem anos que ele dá uma subscrição, então você pode pegar os dividendos
e comprar a ação mais barato. É uma forma do banco ganhar capital, poder investir e você ter mais ações de forma bem mais barata. Então vocês podem ver que tem muitos anos de bonificação. É um banco que provavelmente vai continuar com esse mesmo método, até porque não tem mais tanto para onde crescer e também é uma forma de rentabilizar o patrimônio do acionista. Aí você deve estar pensando aí, tá, 100 mil reais é um valor muito alto. Digamos que eu tenha hoje 20 mil reais para colocar no Bradesco. Eu não vou tirar durante 20 anos. Não vou fazer aportes mensais, vou investir em outras ações. Simplesmente vou reinvestir os dividendos no Bradesco, comprar cada vez mais ações com os dividendos. Então 20 mil reais investidos, em 2024 você teria 48 mil ações. Você teria um patrimônio de 700 mil reais e os seus 20 mil reais, estipulando uma média de 10% de inflação, valeria 134. Diminuindo do valor total que você tem, daria um pouco mais de 550 mil reais de lucro. Se a inflação for de 6%, você teria um pouco mais de 610 mil reais de lucro. Então mesmo assim seria um baita investimento, porque o Bradesco hoje está muito descontado. Aí você pode falar, tá, mas se o Bradesco daqui 5 anos aumentar em muito a sua média de dividendos, ficar por R$2 em média. Então vamos colocar aqui R$2 e o preço suba um pouco, fica por volta em média de R$18. Ao final de 44 anos, como essa planilha é 100% automática, você ficaria com 75 mil ações. Você teria um patrimônio de 1.352.000 com apenas 20 mil reais investidos uma única vez. Claro, em 20 anos de investimento, não se iluda. Mas você não aplicou mais nenhum outro dinheiro. Agora vamos fazer duas simulações. Uma com a pessoa que tem R$1.000 apenas, vai investir uma única vez. E com a pessoa que tem 500 mil reais. Ela recebeu uma herança, vendeu uma casa e vai esquecer esse dinheiro. Primeiramente, com R$1.000, após 20 anos, a pessoa teria 34.900. Os seus R$1.000 valeria 3.200 hoje, então você teria um pouco mais de 31 mil reais de lucro. Obviamente que é um valor baixo porque você investiu pouco dinheiro, é proporcional. Agora, com a pessoa que investiu 500 mil reais uma única vez, a pessoa teria após 20 anos 17.451 mil reais. Os seus 500 mil reais investidos valeria em 2044 1.603.000, isso com inflação de 6%. Vamos colocar 10% para ser bem conservador. Então seus 500 mil passaria a valer 3,3 milhões em 2044. Deduzindo de 17 milhões, você teria 14 milhões de lucro líquido. Isso potencializado pelas bonificações do Bradesco. Então vocês podem observar que em 10, 15, 20 anos, a melhor forma de construir patrimônio de forma fácil, de renda passiva, é com ações na bolsa de valores, porque gera valor para o acionista. Obviamente que se fosse em renda fixa, você não teria nem metade desse valor. Então pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, acesso a uma planilha de preço teto 100% automático igual esta, acesso a um controle de dividendos para saber quando que as ações da planilha pagam seus dividendos e uma planilha de controle de gastos. Assim você consegue cortar gastos desnecessários para poder aportar mais. Tudo isso por R$ 2,99 por mês. É um valor simbólico bem acessível, você recebe benefícios e incentiva o canal. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.